Agora começar a ler uma entrevista feita ao Zaffaroni. Entrevista 5 de julho de 2009. Sede de vingança. A função do direito penal é limitar o poder punitivo. Por Marina Ito. O argentino Eugênio Raul Zaffaroni é considerado uma das maiores autoridades mundiais em direito penal na atualidade. Referência obrigatória na América Latina, é um dos responsáveis por fazer uma releitura crítica do direito penal. Juiz da Corte Suprema da Argentina, magistrado de carreira, exerceu advocacia, passou rapidamente pela política em seu país e produziu uma vasta e conceituada obra sobre sua especialidade. De passagem pelo Rio de Janeiro para participar do seminário promovido pelo Instituto Carioca de Criminologia, Zaffaroni concedeu entrevista a consultor jurídico, na qual resumiu o papel do direito penal. A função do direito penal, hoje e sempre, é conter o poder punitivo. Para ele, cabe também ao judiciário limitar o poder punitivo. No caso da história, muitas vezes o judiciário traiu sua função. Quando isso acontece, explica, os juízes deixam de ser juízes e se tornam policiais fantasiados de juízes. Crítico da mídia, que entende não só como sendo a imprensa e a TV, mas também a indústria do entretenimento, Zaffaroni acredita que é preciso ver a realidade sem se deixar levar por discursos de vingança. A única coisa que chama a atenção são as pessoas mortas por roubo. Mortos por roubo, pelo menos no meu país, temos poucos. Temos um universo de homicídios em que a grande maioria é entre pessoas que se conhecem, diz ele. Autor dos livros Em Busca das Penas Perdidas e Teoria do Delito, o criminalista já escreveu mais de 20 obras, algumas junto com grandes nomes do direito penal, como o brasileiro Nilo Batista. Já foi lido também um negócio dele aqui com ele, parece. Já foi lido sim. Com quem escreveu o Direito Penal Brasileiro. Eu tenho aqui o caso, eu li inteiro. Inteiro não, é com fichamento. Frequentador habitual de eventos no Brasil, não é raro ver o juiz da mais alta Corte de Justiça da Argentina assistindo palestras discretamente no fundo da sala. Às vezes, até mesmo em trajes de esporte, sem assessores por perto e sem as formalidades tão caras ao meio jurídico e acadêmico. Não me imagino diferente, diz a respeito de seu jeito informal. Não por acaso, Zaffaroni diz que levaria um dia para descrever seu currículo. Seu perfil biográfico, exposto na página da internet da Corte Suprema de Justiça da Argentina, gasta 160 páginas para listar cursos, títulos acadêmicos, cargos judiciais e executivos, livros, artigos e seminários dos quais já participou. Zaffaroni nasceu em Buenos Aires, onde se formou em 1962. Foi juiz de alçada na capital argentina. Nos anos 90, dirigiu o Instituto Latino-Americano de Prevenção do Crime das Nações Unidas, onde ficou por 2 anos. Foi deputado constituinte em Buenos Aires e interventor no Instituto Nacional de Luta contra a Discriminação. Exerceu advocacia também por mais de 2 anos, até ser nomeado em 2003 ministro da Corte Suprema da Argentina. Questionado sobre sua passagem pela política, Zaffaroni a classificou como interessante. Fiz parte de um partido que começou minoritário e em um certo momento se tornou a segunda força política do país. Depois sumiu. Bobagem dos líderes, resultado da política do espetáculo, né? A partir daí, deixei a política. Conjur. Para o que serve o direito penal? Essa é uma entrevista com ele, então temos que deixar claro que as respostas vão ser dele, né? Então, bora lá. A função do direito penal hoje e sempre é conter o poder punitivo. O poder punitivo não é seletivo do poder jurídico, e sim um fato político, exercido pelas agências do poder punitivo, especialmente a polícia. Não estou falando da Polícia Federal ou da que está na rua, e sim de todas as agências policiais, campanhas de inteligência, arquivos secretos, polícia financeira, enfim, agências executivas. Essas agências têm uma contenção jurídica, que é o direito penal. Cabe ao judiciário limitar o poder punitivo? O judiciário é indispensável para isso. A contenção é feita pelos juízes. Sem limite, saímos do Estado de Direito e caímos em um Estado policial. Fora de controle, as forças do poder punitivo praticam um massacre, um genocídio. O direito penal é indispensável à persistência do Estado de Direito, que não é feito uma vez e está pronto para sempre. Há uma luta permanente com o poder. O Estado de polícia se confronta com o Estado de Direito no interior do próprio Estado de Direito. Estar perto do modelo ideal de Estado de Direito depende da força de contenção do Estado policial.
Os juízes têm exercido a contento a função de limitar o poder punitivo? Esse é o dever do judiciário. No curso da história, muitas vezes o judiciário traiu sua função. Na medida em que os juízes traem sua função, tornam-se menos juízes, levando a um estado policial em que não há juízes, mas policiais fantasiados juízes. Foi o que aconteceu na Alemanha nazista. Há uma tendência de o judiciário aplicar o chamado direito penal do inimigo. Estamos vivendo um momento muito especial. Hoje não é fácil pegar um grupo qualquer para estigmatizá-lo. Mas há um grupo que sempre pode virar o bode expiatório. É o grupo dos delinquentes comuns. É um candidato a inimigo residual que surge quando não há outro inimigo melhor. Houve uma época em que as bruxas podiam ser acusadas de tudo, das perdas das colheitas à impotência dos maridos. O que se pode imputar aos delinquentes comuns é limitado, por isso é um candidato a bode expiatório residual. Nos últimos decênios, com a política republicana dos Estados Unidos, os delinquentes comuns se tornaram o mais recente bode expiatório. Qual o resultado dessa escolha do inimigo? Cria-se uma paranoia social e estimula-se uma vingança que não tem proporção com o que acontece na realidade da sociedade. Através da história tivemos muitos inimigos, hereges, pessoas com sífilis, prostitutas, alcoólatras, dependentes químicos, indígenas, negros, judeus, religiosos, ateus. Agora são os delinquentes comuns, porque não temos outro grupo que seja um bom candidato. Esse fenômeno do fato de os políticos estarem presos à mídia, seja por oportunismo ou por medo, eles adotam o discurso único da mídia, que é o da vingança, sem perceber que isso enfraquece o próprio poder. De que maneira? Ao adotar esse discurso, fomentam a autonomia das forças policiais, do poder que elas têm. Isso acontece porque a política ficou midiática. Não temos política de base, dirigentes falando com o povo. Tudo é através da televisão. Eles estão presos aos meios de comunicação. Quando o juiz põe limites ao poder punitivo, a mídia critica e o político, montado sobre a propaganda da mídia, ameaça os juízes. A grande maioria dos juízes está ciente disso e confronta a situação, mas uma minoria tem medo. Com medo da mídia, da construção social da realidade, os juízes acabam se tornando policiais. Nesse mundo paranoico citado pelo senhor, qual o pior inimigo da sociedade? Aquele que nega a existência da emergência. O pior herege era aquele que negava o poder das feiticeiras. E a mídia tem razão de que são os piores inimigos dela. Porque negando isso, estão negando o poder da mídia. O problema é confrontar a mídia, mas é o único jeito. Se ninguém obstaculiza o avanço desse mundo paranoico, inevitavelmente vai acabar em genocídio. O juiz tem que lidar com as leis e as provas do processo, mas em processos de grande repercussão, os juízes também têm que lidar com a imprensa. Como se dá essa relação? Velho demais para essas coisas. O juiz ideal... e não sai, né? Incrível, não sai. O juiz ideal não existe. Como todo grupo, algumas pessoas são medrosas, outras são acomodadas e há aquelas que assumem sua função. Cada um tem sua consciência e sabe o que está fazendo. Na vida nada é gratuito. Quem hoje está acomodado, amanhã pode ser vítima também do discurso de vingança. Os inimigos mudam muito rápido. O político ou o juiz que aceita ou aprova os excessos e as agências policiais fora de controle estão cavando o próprio túmulo. Porque amanhã o inimigo muda e o político, o juiz, corre o risco de virar ele próprio o bode expiatório. No Brasil, quando ocorre um crime mais chocante, os políticos tratam de apresentar leis penais mais severas. Isso está acontecendo em todo o mundo. Essa prática destruiu os códigos penais. Nessa política de espetáculo, o político precisa se projetar na televisão. A ideia é, se sair na televisão, não tem problema, pode matar mais. Vai conseguir 5 minutos na televisão, porque quanto mais absurdo é um projeto ou lei penal, mais espaço na mídia ele tem. No dia seguinte, o espetáculo acabou, mas a lei fica. O Código Penal é um instrumento para fazer sentenças. O político pode achar que o Código Penal é um instrumento para enviar mensagens e propaganda política. Mas quando isso acontece, fazemos sentenças com um monte de telegramas velhos, usados e motivados por fatos que estão totalmente esquecidos, originários deste mundo midiático. Ao mesmo tempo, a construção da realidade paranoica não é ingênua, inocente ou inofensiva. É uma construção que sempre oculta outra realidade. Como assim? A mídia não fala da destruição do meio ambiente, das doenças tradicionais, das carências em outros sentidos.
A única coisa que chama atenção são as pessoas mortas por roubo. Mortos por roubo, pelo menos no meu país, temos poucos. A grande mídia, a grande maioria dos suicídios é de pessoas que se conhecem. A primeira causa de morte violenta na Argentina é o trânsito. A segunda é o suicídio. A terceira, homicídio entre pessoas que se conhecem. E em quarto, muito longe, vem o homicídio por roubo. Mas nas manchetes dos jornais, o que sai é homicídio por roubo. Ou seja, a primeira ameaça é atravessar a rua. A segunda é o medo, a depressão, a psicose, a melancolia. O terceiro é a família, os amigos. E no final, os ladrões. Essa é a realidade das mortes violentas na Argentina. E nem estamos falando de mortos por doenças que poderiam ser curadas se as pessoas fossem atendidas adequadamente. Mas as pessoas não matam por causa da mídia. Ninguém vai sair na rua para matar por causa de uma série de TV. Mas a propaganda continua de violência na mídia, através das notícias ou do entretenimento. Projeta a impressão de que a violência é uma escolha possível. Posso me tornar advogado, médico, trabalhador braçal, ou também posso roubar. É a banalidade da violência. Essa propaganda está caindo em uma sociedade que é plural, onde há pessoas frágeis ou que têm patologias. O efeito reprodutor disso é inevitável, e a propaganda contínua de que há impunidade é uma mensagem de incitação. Algo como, faça qualquer coisa que não vai acontecer nada. Uma parcela da sociedade defende que a polícia deve prender logo e que não precisa ter um processo judicial lento. Zaffaroni, sem dúvida, mas deixa eu só ver quanto tempo aqui está passando. 11. Sem dúvida, o discurso retroalimenta-se. Essa retroalimentação de discurso sai para a rua em uma mensagem de incitação. Pessoas estão recebendo uma mensagem de instigação ao crime permanentemente, o que produz um efeito. Não há fator preventivo. Esse discurso também tem outra função. Temos uma categoria de pessoas que são os excluídos. Excluído é aquele que é de plástico, descartável. O explorador precisa do explorado. O incluído não precisa do excluído. O excluído está fora do sistema produtivo. A técnica é introduzir cada vez mais contradições dentro da própria faixa de exclusão social. A criminalização é seletiva? Sem dúvida. Em uma cadeia encontra-se a faixa dos excluídos que são criminalizadas. Mas na outra ponta percebemos que as vítimas pertencem basicamente à mesma faixa social, porque são aquelas que estão em uma situação mais vulnerável. Não têm condições de pagar por uma segurança privada, por exemplo. Eles ficam na mão dos serviços de segurança pública, que sofreu grande deterioração, e cada dia se deteriora mais. E o policial, em geral, é escolhido na parte carente da sociedade. Enquanto os pobres se matam entre si, tudo bem. Eles não têm condições de falar entre eles, de ter consciência da situação, de coligar para nada, de ter nenhum protagonismo político. Assim, então perfeitamente controlados, a tecnologia moderna de controle dos excluídos já não consiste em pegar os cossacos do czar para controlar a cidade. Não. A técnica é mais perversa. Colocar as contradições no interior da mesma faixa social e fazer com que se matem uns aos outros. Mas hoje também percebemos que há um discurso de que é necessário não prender apenas os pobres. Prender ricos passa a ser uma atmosfera de que quem tem dinheiro também vai para a cadeia. Sim, os ricos, às vezes. Isso acontece quando se confronta com outro rico e perde a briga. Tiram a cobertura dele, é uma briga entre piratas. Nesse caso, o sistema usa o rico que perdeu. E, excepcionalmente, o derrotado acaba na cadeia. Mas ter um VIP na prisão é usado pela mídia para comprovar que o sistema penal é igualitário. É a contracara do self-made man. Ou seja, tem aquele que vende jornal na porta do banco e que foi trabalhando, tornou-se funcionário do banco, depois gerente e agora tem a maioria do pacote acionário da instituição. Como essa sociedade tem mobilidade vertical, ele chegou a ser presidente ou dono do banco. E veja como está a sociedade, e veja como esta sociedade é igualitária. Ele caiu e hoje está na cadeia. Mas o rico que está preso é sempre um VIP que perdeu para outro mais forte do que ele. O senhor disse que a tendência das cadeias é desaparecerem. Como seria isso? Como será isso? Não é uma tendência atual, mas vai acontecer nos próximos anos.
Vamos ter uma luta econômica entre a indústria da cadeia e de segurança. Só um momento. E de segurança com a indústria eletrônica. No momento, a indústria da cadeia é forte, pelo menos nos países centrais, como Estados Unidos. Mas no final, a indústria eletrônica vai ganhar. Bom, acho melhor deixar essa parte do... Então é a cadeia física? Então é a cadeia física que vai desaparecer? Bom, essas perguntas eu vou deixar para a parte 2, que já está na hora.